Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo com o Dedê. Estamos aqui mais uma semana para bater esse papo e hoje mais uma vez um papo esportivo num vídeo bem trollador, né, rapaz? Nós vamos falar aí dos epic fails, nós vamos falar das trolladas que alguns jogadores deram em alguns clubes, enfim, nós vamos falar das contratações que quase aconteceram, das quase contratações mais famosas aqui do futebol brasileiro. Vamos relembrar aí esses casos e dar um pouco de risada, né, rapaz? Dá uma aliviada aí nesses casos que alguns torcedores criaram muita expectativa, mas na realidade nada aconteceu. A gente começa lá em 2011, né, quando o senhor Ronaldinho Gaúcho, né, rapaz, grande jogador aí do nosso futebol, camisa 10 aí do Barcelona, que é melhor jogador do mundo, né, também eleito pelo Barcelona, passou pelo Milan, enfim, um jogador muito consagrado na Europa, anunciava que estava voltando pro Brasil. Bom, e isso interessou, claro, diversos clubes, né, principalmente 3 grandes clubes entraram aí num famoso leilão pelo Ronaldinho Gaúcho. O Grêmio, que foi o clube que revelou, né, o Ronaldinho Gaúcho aí pro mundo, né, e depois pra Europa, o Palmeiras e também o Flamengo. Os 2 primeiros eram dados como mais cotados pro Ronaldinho Gaúcho estar jogando, né, inclusive o irmão dele, o Assis, né, que era o agente na época que tratava da transferência do Ronaldinho Gaúcho, já dava meio que a entender que o acerto era com o Grêmio. E nisso, o presidente do Grêmio à época já tinha organizado a festa, né, no finalzinho ali da janela de contratações da Europa pro time do Brasil. O presidente do Grêmio da época organizou uma festa, colocou lá caixas de som e tudo, porém, Ronaldinho Gaúcho anunciava no hotel do Rio de Janeiro que estava indo para o Flamengo, que estava indo ser o camisa 10 da Gávea, inclusive tem aquela fatídica frase dele na apresentação, e agora eu sou Mengão, né? Frustrando aí o presidente gremista, o Grêmio. Depois disso, a torcida do Grêmio nunca mais quis saber de ouvir o nome do Ronaldinho Gaúcho. Inclusive, eu fui no jogo do Atlético Mineiro contra o Botafogo no Maracanã com o Rafa, né, lá do The Dudes, que vocês vão vê-lo por aqui já no Papo com o Dedê também. E assim que foi anunciado, né, que o Ronaldinho Gaúcho iria para aquele jogo, ele começou a xingar, né? O cara falou no estádio, ele já começou a xingar, o Ronaldinho entrou em campo e ele começou a xingar também. Mas enfim, isso porque, né, teve essas imagens que você viu aí do pessoal lá do Grêmio tirando as caixas de som. Isso porque lá no Palmeiras a galera fez camisa também. Olha aí essa foto, galera com a expectativa do Ronaldinho ter assinado com o Palmeiras, mas ele acabou indo pro Flamengo, acabou, né, ficando bastante tempo, se não me engano, quase 1 ano, 2 anos aí no time do Flamengo, ganhando, né, títulos aí com a camisa rubro-negra, mas deu essa trollada no clube formador, o Grêmio, e num dos players do mercado também naquela época, que foi o Palmeiras. Outra clássica de 2011, cara, foi Seedorf no Corinthians. Essa pérola veio do Neto, né, do comentarista Neto da TV Bandeirantes. Ele soltou lá num programa que ele estava participando. E logo depois, né, o Seedorf foi confirmado no Botafogo. Então, assim, como é que o Seedorf era do Corinthians? O Neto disse que o Ronaldo estava trazendo, né, o Seedorf para jogar no Corinthians, né, naquele projeto que o Corinthians tinha ali no início de 2010, depois de 2011 trouxe o Ronaldo, depois o Adriano, né, grandes jogadores aí passaram pelo Corinthians naquela época, porém, essa do Seedorf no Corinthians foi uma barrigada muito grande do Neto. Ele disse, né, que tinha ouvido esse papo aí num jantar, que ele estava numa pizzada do Faustão, enfim, que tava muita gente famosa, muitos empresários, e aí ele ouviu esse burburinho de Seedorf no Corinthians e ele acabou soltando, ele sempre fala que ele é muito boca aberta, e ele acabou soltando, dando essa barrigada. Teve a treta também com o Thiago Leifert por causa dessa notícia, né, porque os dois eram ali da faixa do almoço, o Thiago Leifert era do Globo Esporte e o Neto, se não me engano, era do Jogo Aberto com a Renata Fã, e aí rolou essa treta entre ele e o Thiago Leifert, mas o certo é que o Seedorf nunca jogou no Corinthians, veio jogar aqui no Brasil no Botafogo e acabou classificando o Botafogo para Libertadores 18 anos depois, mas no timão do Alvinegro Paulista o Seedorf nunca pisou. Vindo para 2017, um caso muito louco. O futebol brasileiro no início do ano, sério, desse ano de 2017, foi uma loucura. Isso porque o Corinthians, né, tava com problemas financeiros, não conseguia segurar os seus principais jogadores, tinha que estar contratando muita gente, então tava aquele entra e sai no Corinthians. Então eis que surge a seguinte notícia: Corinthians está interessado em Drogba. Drogba no Corinthians.
E todo mundo assim, caraca, Drogba, porque é um grande artilheiro, é um jogador que tem muita história, né? Campeão pelo Chelsea, enfim, um jogador mundialmente conhecido, sendo especulado num dos maiores times do Brasil. E isso faz a torcida criar expectativa, isso faz a mídia, né, falar disso durante semanas, a galera criar, né, aquele negócio, pô, será que vem, será que não vem? E aí, né, os dirigentes do Corinthians fizeram, de fato, uma proposta oficial, tem aí um contrato, eu não sei se esse contrato é real. O fato é que uma loja do Timão, lá em São Paulo, fez uma camisa pro Drogba, uma camisa 15, essa que você tá vendo aí, né, da expectativa dele ser anunciado naquela semana, e ele acabou não acertando, o que acontece, né, negociações às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Porém, a diretoria do Corinthians, além de dar, né, essa barrigada de Drogba no Corinthians, de eu quero, eu não quero, o Flávio Adalto foi em 300 mil programas falar disso, a parada foi o seguinte: o Corinthians, depois que confirmou que não estava mais em negociações com o Drogba, me mandou um comunicado, um release, enfim, um comunicado para a imprensa e para os torcedores, mandando um valeu Drogba, que agora o Drogba é mais um do bando de loucos, não conseguimos ter acerto, mas ele ficou encantado com a proposta, blá 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 blá, mas cara, passou um recibaço a diretoria do Corinthians nesse negócio de Drogba, e esse ano foi realmente uma vergonha muito grande para os dirigentes do Corinthians, e fez realmente também muita zoeira ser feita na internet naquela época, quando se anunciava Drogba no Corinthians, quando se falava, né, de Drogba no Corinthians, que ele estava perto, que o Corinthians ia fazer proposta, enfim, devia ter só tratado ali no campo de tipo, a gente tentou, não conseguiu, segue o jogo, mas aquele negócio de valeu Drogba ficou feio mesmo. Anelka e Clube Atlético Mineiro, né? Enfim, o presidente do clube na época, Alexandre Calil, era um dirigente realmente muito polêmico, que falava muitas coisas, e ele criou uma moda que foi de anunciar jogadores pelo Twitter, né? E aí, né, ele tava nessa pressão de anunciar um grande nome pro Atlético Mineiro, de trazer alguém muito famoso pro Atlético Mineiro, e ele me manda essa aí no Twitter: Anelka é do Galo, né? Lá em 2014. E aí aquele negócio, aquele alvoroço todo, caramba, o Atlético assinou com o Anelka vai chegar, quando que o Anelka vai chegar? Ele não dava entrevista em lugar nenhum, que não sei o que, não sei o que lá. E aí depois o próprio jogador veio a público falar que nunca tinha sido contactado pelo Atlético Mineiro, que não tinha acerto nenhum desde o início. Essa loucura de Anelka é do Galo foi coisa do Calil. Mas como ele fez isso, cara? Como ele conseguiu? Então, ele tinha uma negociação com um dos empresários do Anelka, só que a informação nunca chegou para o jogador que ele estava sendo negociado com o time do Brasil. E aí o Calil acabou se aproveitando, né, disso e tentando levar o Anelka pro Atlético Mineiro, mas acabou sendo um dos maiores fails da história do futebol brasileiro. Ele anunciar, né, o Anelka é do Galo, e depois o jogador vir falar que nem sabia dessa história de Galo, nem sabia que ele estava sendo negociado, ele não estava com a intenção de vir jogar no Brasil, não tinha a mínima ideia de que isso ia acontecer, e ficou de fato muito feio pro Alexandre Calil. Comenta aí se você lembra de mais alguma, né, de alguma outra contratação que quase aconteceu e acabou não vingando. Aqui nos comentários eu quero saber se você ficou com expectativa para alguma dessas também que a gente falou hoje por aqui, beleza? Bom, muito obrigado aí por ter assistido mais um Papo com Dedê. Sempre muito bom ter você aqui comigo. Lembrando sempre para você dar aquele joinha para fortalecer aqui o nosso trabalho, para também se inscrever aqui no nosso canal. Se você quiser receber aí as nossas notificações, é só apertar o sininho e, claro, me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, beleza? Esse foi o vídeo de hoje e o papo esse confirmado, você assistiu aqui, foi dado. Valeu!